querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da Comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, dos versículos 11 a 26. E o Evangelho nos diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no teu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedides na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, vemos neste Evangelho, do capítulo 11 de São Marcos, a narrativa nos trazer algo curioso, que o evangelista São Marcos coloca isso no sentido da palavra hoje, desse trecho da liturgia dessa sexta-feira. Conta que Jesus começa a olhar ao redor de tudo aquilo que o cercava. E a palavra começa dizendo, queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus usa de uma situação particular para ali professar, proclamar uma profecia. O Evangelho diz que Jesus está indo com os discípulos na direção de Betânia, indo para Jerusalém, e ali Jesus se encontra com uma figueira, se depara com uma figueira. É interessante que o Evangelho vai dizer que Jesus ali tem fome. E Jesus então olhar para aquela figueira, procurando ali encontrar o fruto daquela figueira que pudesse alimentar a sua fome, Jesus não encontra naquela figueira. E que por isso, Jesus então ali profere uma palavra negativa, uma maldição. Jesus diz que que nunca mais nasça fruto desta figueira. Jesus então vai para Jerusalém e aquilo que Jesus enxergava
no início da passagem que nós estamos lendo dessa liturgia de hoje, Jesus, ele enxerga que isso também acontece dentro do templo. O que é que ele encontra no templo? Ele encontra uma fé morta, né? Uma fé superficial, uma fé de aparência. Jesus, ao entrar no templo ali, Jesus encontra, né, a fé e a religião sendo transformada em comércio, né? Os vendilhões do templo. E isso faz Jesus arder, né, de zelo, né, pela fé, pela religião, que a atitude de Jesus ela é extrema. Jesus ali, né, derruba ali os cambistas, as mesas, né, e Jesus os expulsa, né? Numa outra passagem, vai dizer até que mesmo que Jesus faz um chicote para expulsar aqueles que estavam pervertendo o sentido da fé e da religião. E veja, queridos irmãos e queridas irmãs, que é este o contexto, né, do sinal da figueira amaldiçoada, né? Jesus usa, vamos dizer assim, né, de uma situação simples da vida e do cotidiano, quando ele ali, né, ao amaldiçoar aquela figueira, para que aquela figueira não desse frutos, né, porque ali não havia frutos, é exatamente isso o sentido do que o Evangelho de São Marcos vai dizer. Jesus, que ali enxergava ao seu redor e percebia que, principalmente na vida dos judeus e na religião judaica, não havia mais frutos, né? Infelizmente, né, se tornou uma fé obsoleta, né? Se tornou uma fé sem raízes. Por isso que Jesus, ao amaldiçoar, vai dizer, né, que aquela figueira secou até a sua raiz. Veja, essa era a condição da religião judaica, né? Não é à toa que Jesus muitas vezes questionava a própria atitude dos escribas, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, porque a fé que eles professavam era uma fé exterior, né? Era uma fé que não trazia vida, que não tinha vida. E é por isso que quando Jesus volta ali depois, né, ao sair de Jerusalém, os apóstolos vão dizer para Jesus, eles passam pelo mesmo lugar. E então os apóstolos vão dizer para Jesus, Senhor, veja como está a figueira, né? E aqui é o que Jesus diz para os apóstolos e para nós hoje, nesta reflexão do Minuto de Bênção. Jesus olha para os apóstolos e diz, né, se vocês tiverem a fé, né, nos seus corações, porque é esta fé que move montanhas, é esta fé que transforma os corações, é esta fé que muda vidas. É uma fé verdadeira, é uma fé vinda de fato do Espírito de Deus, não uma fé vinda de uma religião vazia, não uma fé vinda do homem, é uma fé vinda do próprio Espírito de Deus. É esta fé que a religião judaica não poderia perder e que infelizmente perdeu. É esta fé que a igreja não pode perder. É esta fé, meu irmão, minha irmã, que eu e você não podemos perder. É uma fé provinda de uma vida de oração profunda, né? De uma vida de intimidade com o Senhor, não uma fé apenas legalista, né? Como os judeus viviam, estavam vivendo. É uma fé que brota da intimidade, de uma vida de intimidade com o Senhor. É esse o sentido, queridos irmãos e queridas irmãs, que o Senhor hoje quer nos falar, né? O Senhor, ele continua tendo fome, né? Assim como o Evangelho de São Marcos vai dizer. Jesus continua procurando no coração dos cristãos, das cristãs, enfim, dos filhos e das filhas de Deus. E Jesus quer encontrar frutos de conversão, frutos de santidade, frutos que, como João Batista vai dizer, né, que demonstrem o testemunho de vida nascida verdadeiramente de uma fé verdadeira, de uma vida de oração abundante, né, de alguém que vive a sua religião não apenas no sentido exterior, não apenas no sentido, perdão até da expressão, né, uma fé de aparência, né, um verniz que se passa em cima daquilo. Não, Jesus quer uma fé verdadeira. Por isso hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, nós possamos deixar com que o Espírito Santo, né, não permita que nós, hoje, como essa figueira, né,
que é a fé da igreja, que é a minha fé, que é a sua fé, ela não deixe de ter frutos. Que Deus, não permita, que a nossa figueira, a nossa vida, a nossa oração, a nossa fé, ela seque. Jesus espera isso da sua igreja, Jesus espera isso de nós, Jesus espera isso de mim e de você. Por isso, aquilo que Jesus vai dizer para os apóstolos hoje, tudo o que pedides na oração, crede que já o tendes recebido, e isso vos será dado. Essa é a fé que Jesus espera que a sua igreja hoje tenha, que eu e você hoje tenha. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família.